Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula voltada aí para responsabilidade social e ambiental. A gente vai tratar hoje de um tema bem interessante, dos movimentos em defesa do meio ambiente, né? Quando eles surgiram, qual a importância desses movimentos, enfim. Vamos aproveitar esse momento para gerar algumas críticas, algum momento aí para vocês refletirem também. E vamos seguindo em frente, ok? Os movimentos em defesa do meio ambiente, eles surgiram através de movimentos sociais. Mas o que são esses movimentos sociais? Geralmente são movimentos criados aí para representar os interesses da sociedade, do povo, junto ao governo. No passado, a gente vai falar disso também, isso foi criado de uma forma muito dura. Existia o tal da luta das classes, né, que era a divergência de interesses entre quem estava no poder e a sociedade. Agora eu já vou gerar um primeiro questionamento para vocês. Prestem bastante atenção. Importante considerar que os movimentos sociais são movimentos de reivindicação das políticas públicas necessárias e, no nosso caso, são políticas públicas em face do meio ambiente. E pela experiência até os dias de hoje, o movimento social pelas políticas públicas constrói a cidadania. Você concorda com esse último termo aí? Que o movimento social pelas políticas públicas, ele constrói a cidadania? Pensa um pouquinho. Olhando para tudo que a gente vive nesse país aí, ou já viveu, se realmente esse movimento social ele vai ajudar a gente a construir cidadania. Vamos seguindo. Só lembrando que, como eu falei, eu moro num lugar que tem muito ruído, mesmo com toda essa quarentena, ainda passa muito carro, muita moto aqui na frente, então às vezes vai ter alguma interrupção aí. Mas infelizmente não consigo editar isso aqui porque a minha tecnologia é limitada, mas vamos seguindo. Depois a gente pensa que os movimentos sociais, na prática, como eu falei, representam uma organização. Ele começou lá, né, com esse conflito de classes aí, e sempre o objetivo é garantir que entrega ou que atenda uma necessidade do povo. Então, assim, como a gente está falando de meio ambiente, é importante a gente saber que nesse cenário a gente olha o meio ambiente como uma questão de prioridade, certo? Só que essa atenção para o meio ambiente, ela não começou há muito tempo atrás, é recente. Então, como vocês podem ver aí, começou nos anos 70, como o quê? Um movimento social. Então, só relembrando que a preocupação com o meio ambiente, os movimentos sociais preocupados em defender os interesses do meio ambiente, eles começaram somente a partir dos anos 70. Vão aparecer alguns outros questionamentos aí, algumas outras teorias anteriores a essa, mas realmente começou a pegar mais peso em 1970. Vamos seguindo. Essa Rachel Carson, praticamente ela pode ter sido a idealizadora desses movimentos voltados para a preocupação com o meio ambiente. Então, em 1945, ela já fez uma primeira, vamos falar assim, né, um ensaio falando da preocupação dela com o uso de agrotóxico, ou melhor, com inseticidas de forma indiscriminada. Não teve tanta relevância nesse período, mas em 62 ela voltou de novo a falar disso, só que ainda de uma forma meio tímida. Ela não conseguiu atingir 100% o objetivo, ou talvez atingiu o objetivo, que era voltar a falar disso, mas de uma forma ainda meio sutil. Ou seja, não atacava usando linguagem técnica, e sim um tom bem poético, que é o que tem nos livros aí escritos nessa época. Porém, a partir de 1960, esses movimentos ecológicos eles começaram a ter importância, começaram a atrair a atenção da sociedade e começaram a surgir os primeiros movimentos ecológicos, que eles tiveram, né, o seu apogeu aí em 1980. Então começou ali em 60, 70 lá com esse movimento dos hippies. Eu não sou dessa época, mas já tinha alguns movimentos que a gente via voltado para isso aí, né?
e nasce o famoso ecologismo. Mas o que é esse ecologismo? Nada mais é do que a ideia de olhar o planeta sob um ponto de vista ecocêntrico. Ficou mais difícil ainda, mas entenda o que é olhar o planeta sob um ponto de vista ecológico. De quê? De preservar o meio ambiente, pensando sempre nas gerações futuras. Então, o ecologismo ele volta para a preservação do meio ambiente, para que usem o meio ambiente, mas com a consciência de que é importante preservar para deixar recursos aí para as próximas gerações. Nessa época, nesse período, já começou o questionamento sobre o que? Escassez de recursos. Basicamente era isso que esse ecologismo pregava. Se continuar uma utilização indiscriminada dos recursos naturais, qual será o impacto nas gerações futuras? Então, é um tema bem interessante, é bem polêmico, porque, como sempre, como a gente está vivendo hoje é um exemplo claro de um movimento desse. De um lado, nós temos a preocupação em preservar a saúde humana, em preservar vidas, e de outro tem um interesse que é a questão econômica. A gente sabe que o coronavírus ele realmente impacta e leva muitas pessoas à morte. Porém, se a gente ficar parado, do outro lado, a economia também pode ter um colapso futuramente e aumentar a questão ou os problemas sociais que nós já vivemos hoje nesse país. Não estou aqui para defender ponto de vista nenhum, é só para gerar mais um questionamento. Como que surgem esses movimentos? Porque eles dividem a gente. Eu hoje estou em casa aqui, imaginando quando eu vou poder voltar a trabalhar. Só que eu fico preocupado também com os meus pais que estão em outra cidade, se eles estão se cuidando direito lá, cuidando da saúde, quem que está indo no supermercado para eles, como que eles estão se virando lá. Então, vejam que não é um tema tão simples, que não é tão simples discutir essas questões. Mas vamos voltar aqui para a questão ambiental. Eu vou falar para vocês agora da evolução desses movimentos ambientais no Brasil. Então, no Brasil começou aí nos anos 70, em 71, com a Associação Gaúcha de Proteção à Natureza, a famosa AGAPAN. Existe ela ainda? Existe. E ela sempre também preocupada com o uso indiscriminado de agrotóxico. Já em 77, aí nessa época eu começo a me lembrar um pouquinho de algumas situações. Depois, se tiver alguém aqui que lembra dessa usina Itaipu aí, comenta aí no vídeo aí. Então, ele já começou aquela briga lá para não deixar destruir a natureza, para represar ou criar a usina Itaipu, que com certeza é uma das usinas mais importantes hoje do Brasil aí. Só que ela fez desaparecer um ponto turístico que eu me recordo vagamente aí, que é a famosa Cataratas das Sete Quedas. Nas fotos abaixo você vê bem no meio aí, do lado esquerdo está lá a usina Itaipu e do lado direito ali as Sete Quedas. Então era algo magnífico. Começa a surgir também as preocupações aí com a Amazônia, os primeiros alertas com a preservação da Amazônia. Esse vídeo aqui ele vai tampar alguns pontos do slide, porém eu vou encaminhar os slides aí para vocês estarem estudando também, ok? Depois, aí esse aqui eu me lembro muito bem dessa polêmica, essa questão aí da famosa Cubatão, cidade mais poluída do mundo. Isso gerava muitos temas de redação nas escolas, muita discussão entre, vamos falar assim, né, os interesses políticos versus os interesses da sociedade local, uma mobilização, vamos falar assim, nacional em prol de quem morava nessa região, ações para tentar, de fato, mitigar esse volume altíssimo de poluição que tem nessa região aí. E esse problema ele começa, como vocês podem ver aí, em 55 e vai praticamente aí em 63, ele tem um ápice lá de 63 até 80 aí, com a criação da COSIPO. Nesse momento aí virou um polo industrial que se consagrou como um dos mais expressivos da América Latina. Então tinha uma importância muito grande, mas ao mesmo tempo, como a gente falava, impulsionava o lado econômico da região, mas trazia todo o efeito negativo
da falta de preocupação com o meio ambiente ou da falta até de recursos tecnológicos, de condições melhores para manter uma região pelo menos equilibrado, né? O cara extrai todos os recursos naturais, consegue gerar lucro, mas mantém o equilíbrio do meio ambiente versus o lucro. E é interessante também gerar outro questionamento. Como vocês acham que está Cubatão nos dias de hoje? Esses movimentos aí, eles surtiram algum efeito positivo? E aí, o que vocês acham? Isso é um questionamento que eu faço, mas eu quero que vocês me respondam. Manda lá no WhatsApp, comenta aí no próprio, no YouTube lá, através, respondendo aí essa questão. Mas depois eu vou gerar esse questionamento com vocês em breve, ok? Mas e aí, Cubatão hoje está do mesmo jeito? Eu sei que sumiu da mídia, ninguém fala mais em Cubatão. Faz muito tempo que eu não ouço falar, mas como que está hoje? Eu já andei pesquisando, porém não vou revelar para vocês. Aqui depois, na sequência, começa lá a preocupação também da sociedade aí com a famosa geração de energia nuclear em Angra dos Reis. Ela hoje representa aí 3% na época, né, da matriz energética do Brasil. É pouco, comparando com talvez o estrago que ela pode fazer na região, certo? Então, assim, depois aí começa a surgir, né, a questão do tal do famoso SAP, que é o quê? Sociedade Angraense de Proteção Ecológica. Ela não é governamental. Então, como a gente pode ver, já é uma ONG aí que nasceu nos anos 80. Ela defende, além dos interesses aí do meio ambiente, que o patrimônio histórico e cultural dessas regiões aí, ele seja tombado em vários edifícios históricos da cidade. Ou seja, pode até manter a energia, ou melhor, desculpa, esse movimento aí de retirada ou de produção de energia nuclear na região, mas tem que garantir a preservação aí de alguns edifícios históricos da cidade. Esse tema ele já não tem tanta repercussão quanto ao outro tema lá da questão de Cubatão, e nem como outros, né, da atualidade nossa aí. Importante agora, pessoal, a gente entender o conceito de poluição, até para a gente seguir aí. Percebam que essa questão de poluição, ele tem que ser discutido, e é discutido. Mas assim, quando você olha uma comparação aí, uma tradução do latim para cá, ele significa o quê? Sujar, certo? Então, toda vez que eu faço isso, a gente de certa forma está sujando o meio ambiente. Ou seja, eu estou provocando uma alteração, né? Tirando, seja no meio ambiente, no ecossistema natural, no meio agrário, no meio urbano, qualquer alteração que a gente faz, qualquer coisa que realmente suja, destrói e muda, vamos falar assim, a forma natural desse ambiente, ele pode ser considerado como poluição. Já voltado aí à questão lá de Angra dos Reis, as pessoas aí preocupadas com esses riscos, né, as pessoas, ao meio ambiente, já começaram a surgir alguns movimentos aí contra os programas nucleares de Angra dos Reis. Lembrando que Angra dos Reis ela faz parte aí de um programa brasileiro de energia nuclear e ele foi aí liderado pela USP, criado em 1930. Vamos seguindo aqui para ver o que vem mais de interessante aí. Aí na década de 90, a SAP ela promoveu debates importantes sobre a gravidade dos acidentes no terminal marítimo de petróleo. Eu posso estar enganado, mas eu não lembro muito dos impactos aí dessa questão de petróleo. Em 2011, houve mais protestos contra a implantação do terceiro reator da usina nuclear de Angra dos Reis, certo? Só que aí já teve a participação de uma ONG de peso aí, que é a Greenpeace. E depois esses movimentos eles foram continuando. Aí surge lá também o movimento contra os agrotóxicos, iniciado no Rio Grande do Sul. Ele se espalha pelo Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Ele sempre foi articulado aí pelos ecologistas, grupos profissionais,
engenheiros florestais, agrônomos, universidades e alguns movimentos aí também vindo do Rio Grande do Sul. Continuando aí com essa questão da evolução dos movimentos ambientais no Brasil, como eu havia falado anteriormente, tem algumas entidades aí que foram criadas um pouco antes aí dos anos 70 e que merecem uma atenção especial. Uma delas é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Tá, o que isso tem a ver com o meio ambiente? O que isso tem a ver com os movimentos ambientais? É uma, como se diz, uma entidade voltada, né, para ciência, para a utilização da tecnologia, para o desenvolvimento educacional e voltado muito para essas questões aí que vão ajudar o desenvolvimento de um país. Mas eu pergunto para vocês, será que isso não tem nada a ver com o meio ambiente? Uma das preocupações da SBPC é realmente a preservação do meio ambiente e como garantir esse fator aí para os próximos anos. Então, o foco dela é gerar debate, ela é percorrer temas voltados para tecnologia, ciência, cultura, mas sempre voltados a favor do meio ambiente e que vai de encontro também com as devidas políticas públicas. Aí eu pergunto para vocês, o que é política pública? Então, vamos agora entender o que são essas políticas públicas. Me permitem ler no detalhe, que eu achei bem interessante isso aqui, ó. As políticas públicas se constituem em ações e atividades ou programas desenvolvidos pelo Estado, que pode ser somente por ele, ou também com a participação de entidades públicas e privadas, que visem assegurar o direito à cidadania. Então isso é pesado. Direito à cidadania, de forma direta e difusa, e que não atinja só esta sociedade, que não só atinja este momento que a gente está, mas que garanta a preservação, que garanta a satisfação e o direito à cidadania para gerações futuras, certo? Independente de qual segmento seja, o objetivo das políticas públicas é garantir que a cidadania ela seja direito de quem está hoje aqui no presente e também das nossas gerações futuras. Temas ligados como economia, a parte cultural, étnico ou social. Vocês percebem que existe muita contradição quando se fala no interesse público, no interesse privado e no interesse da sociedade. Esses temas, esses debates, eles precisam ser cada vez mais, vamos dizer assim, enfrentados no sentido de buscar equilíbrio. Como eu falei para vocês, muitos interesses colocados numa mesa, se não tiver pelo menos o fator empatia, o fator preocupação com o próximo, dificilmente vai chegar a algum lugar que seja satisfatório para todo mundo. Volto a reforçar o movimento que a gente o momento que estamos vivendo, momento delicado. Se você for olhar pelo ponto de vista de um empresário, de quem está desempregado, com certeza ele quer voltar a trabalhar o mais rápido possível. Se você olhar pelo ponto de vista de quem está ali acamado, que perdeu parentes, que está doente, com certeza ele quer que essa doença acabe. Agora, qual é o ponto de equilíbrio disso? Onde a gente vai garantir a cidadania de forma direta e difusa, usando as políticas públicas? Quem vai tomar a melhor decisão? Quantos interesses políticos estão por trás da fala de cada um representante aí do Estado que conversa com a gente aí através da mídia, através das redes sociais, através da imprensa? Então é isso que a gente tem que começar. E você? Qual a sua opinião sobre esse momento que a gente está vivendo? O que a gente pode fazer para garantir a cidadania? O que a gente pode fazer para garantir que não só nós, mas com os nossos filhos, os nossos netos, tenham um Brasil melhor, economicamente falando, socialmente falando, a questão de meio ambiente, a questão também da saúde. Então, onde está o equilíbrio? Pense um pouco nisso, reflitam e se alguém quiser depois responder no comentário aqui, fica à vontade. Quiser falar comigo também
no privado, fique à vontade. Eu não estou aqui defendendo nenhum interesse, simplesmente é para gerar questionamentos para vocês. Nós, como pessoas esclarecidas, ou que estamos pelo menos no meio acadêmico, a gente tem que ter condições de avaliar pontos de vista. Isso nos ajuda a aprender bastante, não ficar defendendo pontos de vista, mas é avaliar, que aí a gente consegue tomar decisões mais acertadas. Agora é com você. Eu quero que vocês depois pensem, né? Eu falei aí até 2011, e de lá para cá, será que acabou? Será que esses movimentos não existem mais? Então, esse é um trabalho que vocês vão ter que fazer, apresentar, e vai simplesmente falar o quê? Quais movimentos ambientais surgiram no Brasil na última década? Quantos foram? Quais são os mais importantes? E aí eu vou abrir um parênteses. Se vocês quiserem lembrar e aumentar o leque aí para o mundo também, fiquem à vontade. Acredito que deve ter surgido muita coisa interessante aí, né, na última década, principalmente. Eu me recordo de muitas coisas aí que com certeza estão dentro da nossa história. A gente fez parte disso de alguma forma. Então, façam esse exercício aí e depois vocês mandam para mim para eu estar discutindo com vocês. Como eu falei, quando as aulas voltarem para o modo presencial, a gente vai ter muito tema para discutir. E agora a gente chega ao fim, lembrando que as próximas aulas a gente vai estar usando o Teams, que é da Microsoft. Então, com certeza eu já baixei, os outros professores também. A gente vai ter uma plataforma que vai ajudar a gente de uma forma meio que online ali. Vocês vão poder perguntar, eu vou responder. Não vai ficar também só eu aqui gravando o vídeo, encaminhando para vocês. E depois a gente perde essa interação aí de poder gerar um questionamento, um debate, igual eu fiz agora. Ok? Então, gente, um ótimo final de semana. Continue se cuidando. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que dê sabedoria aos nossos políticos para que eles tomem as decisões mais acertadas. A gente sabe que qualquer caminho que a gente seguir agora, ele vai ter uma consequência. E aí a gente tem que entender como minimizar o impacto e qual o caminho melhor a ser tomado. Um abraço, fiquem com Deus. Não deixem de assistir esse vídeo, curtam lá no YouTube. E até a próxima aula, pessoal.